Olá, meu nome é André Faustino e a gente agora vai continuar a segunda parte aí do nosso curso falando sobre o pós-humano. Na primeira parte nós tivemos uma contextualização do que é a sociedade do silício, o ambiente onde é possível a criação de um conceito do pós-humano e, por óbvio, do desenvolvimento da noção do paradigma da perfeição da máquina. E agora então nós compreenderemos o que é esse pós-humano e as principais correntes ligadas ao pensamento pós-humano e manifestações até práticas do desenvolvimento desse pensamento e dessa noção pós-humana. Como eu disse no primeiro módulo, o ambiente onde vivemos hoje e onde o indivíduo está situado, ele é influenciado por tecnologias e ferramentas de tecnologia computacional. O indivíduo pós-humano e essa compreensão do pós-humano, ela ganha força principalmente na década de 80, com o surgimento de uma corrente de pensamento e um movimento que recebeu o nome de movimento cyberpunk. Então, naquela época, nós temos algumas produções humanas, principalmente sob o ponto de vista artístico, né, das artes, que passaram a evidenciar a possibilidade desse acoplamento de forma efetiva da tecnologia computacional, especificamente, e naquele momento do robô, a porção humana biológica dos indivíduos. Então, nesse movimento cyberpunk da década de 80, acaba surgindo então a imagem e o conceito do ciborgue, que nada mais é do que o cyber, a tecnologia computacional do robô, e o org, de organism ou de organismo, e nessa junção de cyber-org temos o surgimento da imagem do ciborgue. Não obstante, naquele momento, nós temos o livro clássico do William Gibson, Neuromancer, nós temos filmes como Blade Runner, O Exterminador do Futuro, o próprio filme Ciborgue, e que evidenciam, então, primeiro as artes, de uma possibilidade desse acoplamento indivíduo biológico à tecnologia computacional, à tecnologia robótica, portanto, a junção do indivíduo e do robô, nessa visão distópica da realidade na cultura cyberpunk. Fato é que esse pensamento, primeiro, sob um ponto de vista da ficção, ele passa, com o passar do tempo, desde a década de 80, se tornando cada vez mais possível. Então, quanto mais a tecnologia computacional passa a se desenvolver, especificamente no meio da década de 90, nós temos a popularização do uso da internet, e cada vez mais a criação das ferramentas de tecnologia computacional e desenvolvimento, essa imagem distópica da cultura cyberpunk passa a se tornar possível e hoje é uma realidade. Com o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial generativa, mais ainda. E aqui eu vou dar dois exemplos bem claros. Nós estamos no ano de 2024, no mês de maio, porque se esse curso for passado lá na frente, para vocês se situarem, e ontem eu li uma notícia no jornal de que uma empresa chinesa de jogos eletrônicos, enfim, ela demitiu o CEO dela, indivíduo de carne e osso, e colocou no lugar uma inteligência artificial, literalmente uma inteligência artificial, que foi treinada no perfil do que a empresa entende como grandes executivos. Então foi pautada nas decisões do Steve Jobs, do Jeff Bezos e de outros executivos que a empresa julga como referências, como CEOs de empresa. E aí então a empresa inteira reporta ou se reporta a essa inteligência artificial que atua como CEO hoje da empresa. Portanto, algo extremamente recente. Uma outra possibilidade, e que é um fato, é que empresas de tecnologia têm criado personas virtuais
de pessoas que já morreram e que os familiares ou pessoas mais próximas ou entes queridos vivos passam então a se relacionar com essa imagem existente no mundo virtual e que perpetuaria então no mundo virtual a essência daquela pessoa que já morreu. Então seria possível, por exemplo, eu perdi um parente próximo, por meio dessa tecnologia essa empresa desenvolve, entende o perfil, o jeito da pessoa que faleceu, e aí então os familiares poderiam interagir com essa pessoa dentro do ambiente virtual como se ela não tivesse morrido. Portanto, uma ideia de vida eterna. Mesmo com a finitude do corpo biológico, encerrando com a morte biológica, essa pessoa então não morreria, pois ela poderia ser revivada, ressuscitada ou mantida viva dentro de um cyberespaço. Tanto no exemplo do CEO como esse da possibilidade da vida eterna, elas estão no eixo central da discussão do que é o pós-humano. E o pós-humano, em linhas gerais, é um conceito que surge a partir da década de 80, especificamente, motivado por essa cultura cyberpunk, e que preceitua que, por meio do desenvolvimento tecnológico, é possível, então, a superação ou um acoplamento de ferramentas de tecnologia computacional ou tecnologias robóticas dentro do corpo humano. Portanto, é a possibilidade real da existência do cyber-org, ou seja, do ciborgue. Então, a cultura, o pensamento pós-humano, ele surge justamente para evidenciar essa possibilidade do acoplamento de tecnologia computacional ou robótica ao corpo biológico humano. Portanto, por meio de próteses, por meio do Neuralink, que é um projeto de possibilitar a ligação de conexões à internet ao próprio cérebro humano, a possibilidade, então, de ressuscitar um morto dentro do mundo virtual e conviver com ele. Então, essa filosofia, esse pensamento pós-humano, ele busca, então, superar as limitações biológicas humanas, como a limitação de força, a limitação de memória, a limitação de saúde. E aí, então, com base num pensamento pós-humano, dentro da ideia desse acoplamento máquina-indivíduo, as principais limitações biológicas humanas poderiam, então, ser eliminadas ou mitigadas. E, então, nós teríamos um indivíduo híbrido, mais capaz, mais forte, com mais memória, assim como se faz com o computador. Então, o computador, ele está lento, eu aumento a memória. Ele não está conseguindo armazenar muito, eu aumento o HD. Com meros dispositivos tecnológicos, eu consigo amplificar as capacidades da máquina, e isso, então, acaba vindo para dentro dessa compreensão do indivíduo, dentro da sua constituição biológica, e esse pós-humano, então, propõe a superação ou um acoplamento de uma porção de tecnologia dentro da porção humana do indivíduo e é então uma expansão desse indivíduo. Dentro do pós-humano, nós temos correntes mais radicais. Alguns do pensamento transhumano, como Max More, e da estropia, que aí seria o ápice da compreensão da superação humana. A corrente que prega a estropia como um oposto à entropia. Então, enquanto a entropia ela é para dentro, a estropia então seria uma expansão da capacidade humana no diálogo com as ferramentas de tecnologia e que no ápice do desenvolvimento, dentro de um pensamento estropista, o indivíduo de carne e osso ele é completamente superado. Portanto, seria um pensamento de que é a busca da superação do indivíduo enquanto a sua constituição biológica pelas ferramentas de tecnologia computacional.
Por óbvio, essa visão ainda hoje é distópica, mas ela seria então o ápice do pensamento pós-humano. Fato é que quer seja no início do pensamento pós-humano ou dentro de uma ideia de distopia, esse tipo de pensamento prega a superação ou o acoplamento homem-máquina. E há então uma possibilidade de upgrade, uma possibilidade de expansão das capacidades. E aí o grande ponto é que essa expansão da capacidade humana, por meio do acoplamento, e aí, como disse na minha primeira fala, no primeiro módulo, os dispositivos wearable, eles efetivamente transformam o indivíduo em um indivíduo pós-humano, o indivíduo humano biológico em um indivíduo pós-humano. Então, se eu não tenho capacidade de memória, eu uso um celular que eu salvo tudo lá. E aí, então, eu acabo acoplando aquele dispositivo à minha vida. E aí, então, ele acaba sendo uma extensão. Embora não seja um acoplamento efetivo, mas eu acabo me tornando dependente daquilo. E isso, então, traz um problema na própria compreensão da ontologia de um indivíduo. Afinal de contas, o homem, sob o ponto de vista biológico, ele é complexo. Quer seja uma completude das limitações físicas, como memória, força, alimentação, sono, cansaço, ou de questões psíquicas, como a complexidade do pensamento humano, do raciocínio, a questão da personalidade. E aí, então, quando nós enxergamos o pensamento pós-humano, ele busca justamente, com esse acoplamento da porção de tecnologia ao corpo humano, eliminar ou reduzir essas limitações. Ao passo que o indivíduo pós-humano, sob um ponto de vista valorativo, passa a ser, então, melhor do que o indivíduo só humano. Portanto, o indivíduo pós-humano, ele é uma melhoria com um acoplamento de tecnologia do indivíduo humano puramente biológico. E é justamente esse liame, esse link, que vai permitir a criação de um pensamento de que, então, a máquina, e aí o indivíduo pós-humano se insere na instância da máquina. Então, esse indivíduo pós-humano, enquanto o ápice da manifestação tecnológica, ou seja, na potencialização do humano biológico, só que com complementos da tecnologia computacional. Então, essa máquina, esse indivíduo máquina, o homem máquina, passa a ser, então, o ápice daquilo que se imagina como perfeição. E mais ainda, a eliminação da porção humana e a manutenção de uma ideia apenas da máquina seria mais ainda o ápice de uma ideia de perfeição. Portanto, o conceito de pós-humano e o surgimento dessa compreensão do pós-humano é que vai permitir, então, a construção de um pensamento de que o indivíduo pós-humano, e aí então como um produto humano-máquina, ou a máquina considerada em si, representam aquilo que seria a perfeição. Dentro de uma ideia de um senso comum. Ao passo de que então eu substituo o homem biológico pelo homem máquina, ou simplesmente pela máquina. Ou se não é possível o acoplamento ou a substituição, então eu, indivíduo biológico, considerado em si, passo a me comportar como se máquina fosse, ou busco ser máquina. E aí então eu volto para o primeiro módulo, quando eu trago as características da sociedade do silício. Que todas elas, com exceção da erosão
do método científico ou da compreensão do método científico são relacionadas com uma transformação do indivíduo em máquina, mesmo inexistindo um acoplamento ou uma substituição completa do indivíduo pela máquina. Portanto, o senso de urgência, a relativização do tempo, a ausência de empatia, a necessidade de conexão a dispositivos, elas transformam o indivíduo puramente biológico em, minimamente que seja, em um indivíduo pós-humano. Portanto, o indivíduo da sociedade do silício, naturalmente e essencialmente, é um indivíduo pós-humano, pois mesmo que ele não tenha o acoplamento máquina-biológico ou a superação só pela máquina, ele, por meio de dispositivos de conexão, pela necessidade de conexão, acaba se tornando um indivíduo pós-humano. E ser um indivíduo pós-humano é buscar superar as limitações biológicas humanas. E isso é a porta de entrada para a compreensão do que eu desenvolvo como paradigma da perfeição da máquina. Ou seja, o indivíduo pós-humano, ou essa compreensão do indivíduo pós-humano, passa a ser, então, aquilo que possibilita considerar o indivíduo pós-humano como o objetivo, como aquilo que se quer ser. Portanto, passa-se a renunciar à porção humana biológica e busca-se entregar esse corpo biológico com toda a sua complexidade e com toda a compreensão desse corpo biológico a um indivíduo pós-humano, a um corpo pós-humano, a uma compreensão pós-humana. E nós temos manifestações claras no nosso dia a dia atualmente, como, por exemplo, o uso de imagens de pessoas mortas em campanhas publicitárias, como foi um caso polêmico aqui no Brasil, onde usaram a imagem da Elis Regina numa campanha de uma marca de automóveis. E é interessante porque o uso da imagem naquele tipo de propaganda subverte a própria, o próprio conceito de vida da pessoa, como ela vivia. E aí então surge uma questão de limitação do uso, de testamentos que impossibilitam o uso dessa imagem por tecnologia de inteligência artificial. O desenvolvimento e a criação de robôs humanoides 100% máquina, mas que tem comportamento como humano fosse, e vou além, a robô Sofia, que é uma robô com inteligência artificial, mulher, e que tem cidadania saudita, um país notoriamente onde tem limitação aos direitos das mulheres, existe uma desigualdade legal entre homem e mulher, e a Sofia é cidadã saudita, portanto cidadã. E vou além, qualquer crime cometido contra a Sofia equipararia-se a um crime cometido contra um ser humano. O robô Amica, como um dos mais desenvolvidos de tecnologia. E então, esses indivíduos humanoides 100% robôs, portanto 100% máquinas computacionais, são o ápice da superação das limitações biológicas, portanto são o homem que a estropia quer. Ou seja, é a superação total da limitação biológica do indivíduo, mas mantendo as características do indivíduo, só que todas representadas dentro da máquina, no caso a máquina computacional. Portanto, essa compreensão do pós-humano, ela é fundamental, primeiro, para a gente conseguir enxergar o contexto onde estamos inseridos e o porquê cada vez mais o desenvolvimento tecnológico computacional avança e que cada vez mais, então, nós temos esse acoplamento do indivíduo a essa máquina, quer seja por implantes, quer seja por dispositivos conectados, quer seja por dispositivos onde eu uso a tecnologia dentro do meu corpo, quer seja por um acoplamento efetivo, como uma prótese mecânica computacional,
como a ligação de chips nas conexões cerebrais e conseguindo a movimentação de uma prótese, como já acontece. Isso é a expressão do pós-humano. Por óbvio que existem pontos positivos nesse acoplamento, por óbvio, mas existem pontos negativos. E a meu entender, e o que nós desenvolveremos a partir do próximo módulo, o ponto principal é essa renúncia da porção biológica humana, ou de uma ideia de uma perfeição biológica humana, e perfeição no sentido ontológico em si, numa compreensão do corpo biológico humano como um instrumento, como algo completamente perfeito, sob o ponto de vista de funcionamento, com órgãos, membros e toda a complexidade psicológica da psique, e a superação, então, desse corpo humano biológico por um corpo humano computacional, ou um corpo 100% computacional, e aí então esse corpo passando a ser o paradigma da perfeição da máquina. Portanto, a máquina passa a ser aquilo que é perfeito, pois é infalível, pois é construída no mínimo detalhe, pois permite a amplificação e aí, por óbvio, a superação das limitações biológicas humanas. Então, o conceito de pós-humano permite o desenvolvimento de um pensamento aonde a máquina computacional passa a se situar no centro daquilo que se considera a perfeição. Então, o corpo grego retratado, o corpo humano retratado nas esculturas gregas e ao longo da arte, relatado em livros, a complexidade psicológica humana, trabalhada na literatura e na própria filosofia, o entendimento de uma ontologia do ser, e tudo o que a filosofia e as ciências produziram relacionadas ao indivíduo de carne e osso, com a compreensão do pós-humano, elas passam a ruir, pois a máquina, então, consegue melhorar tudo isso, ou mais ainda, superar tudo isso. E aí, então, a gente tem um ponto importante para considerar que, então, esse indivíduo acoplado à tecnologia computacional, ou superado pela própria tecnologia computacional, portanto, um corpo essencialmente tecnológico, informacional, um corpo virtual ou robótico, passa a ser, então, o ápice daquilo que se considera como perfeição, numa compreensão ontológica de um robô. E aí, como no início da minha fala desse módulo, então, o ciborgue seria o símbolo da perfeição sob o ponto de vista da constituição de um indivíduo. Acredito que era isso que eu queria trazer para vocês em relação ao pós-humano. E agora, no último módulo, nós falaremos sobre o paradigma da perfeição da máquina e a relação efetiva com o pós-humano. Fiquem aí e aí a gente vai para o nosso último módulo. Obrigado.